tudo bem com vocês? Finalmente esse vídeo para falar sobre o colégio interno. Nesse vídeo vocês vão entender como era, por que eu fui para lá, será que eu era uma criança muito sapeca, por isso que a mãe me colocou? Quais são os motivos, o que eu fazia, como eu me sinto hoje por ter estudado naquele colégio e enfim. Bom, quando eu tinha 6 anos, meus pais se separaram. Foi quando eu, minha mãe e os meus 2 irmãos nos mudamos para Fortaleza e a gente foi para morar na casa da minha avó, porque minha mãe não tinha muitas condições, né? Ela, enfim, foi uma separação muito conturbada. Minha mãe trabalhava como doméstica e acabava que ela trabalhava o dia inteiro e a gente ficava meio que... a gente ficava sozinhos. Então a gente ficava como qualquer criança lá em Fortaleza. Na época que eu morei lá, né, as crianças brincavam na rua, ficavam na rua e tal, etc. E a gente fazia isso da vida. A gente estudava, chegava, ia pra rua brincar na rua. E a minha avó, hoje a minha avó tem 97 anos. E naquela época minha avó já era idosa, né? Então meio que tudo que acontecia com a minha avó, a família da minha mãe falava que era culpa dos filhos da Lucilene. Pra minha mãe começou a ficar bem difícil porque já tinha a situação ruim com meu pai, e aí tinha que trabalhar para sustentar os filhos e ainda tinha ter que lidar com isso, né? Com essas informações de que a minha avó tava ficando doente por causa dos filhos dela, que eram 3 crianças e realmente... Imagino que não deve ter sido muito fácil pra minha avó, né? Que do nada recebeu 4 pessoas na casa dela e enfim. Daí uma pessoa que conhecia minha mãe perguntou, né? Por que você não coloca os seus filhos em um colégio interno? Foi quando minha mãe decidiu que a gente ia pra um colégio interno. E o colégio interno que eu entrei, né? Eu e os meus irmãos, era um colégio pra crianças carentes, né? O colégio interno. Crianças que os pais não podiam cuidar, não podia estar muito perto e não tinham muitas condições. E aí eles colocavam nesse colégio, então tinha que passar por uma avaliação. Eu e o meu irmão fomos aprovados para entrar e a minha irmã foi aprovada na escola particular, que era meio que junta com esse colégio, enfim. Mas os 3 colégios eram separados, um só para menina, um só para menino e um que era o colégio particular, que era período integral, que minha irmã ficou. E era muito distante um do outro, tipo... Um era em um lugar, em um interior, o outro era em outro, então tipo assim, a gente não tinha como ter contato. Eu lembro que quando minha mãe... O meu irmão foi o primeiro a ir pro colégio interno, né? Ele foi em 2002 e eu fui em 2003. Eu tinha de 7 para 8 anos. Eu pensava que era tipo a carinha de antes, entendeu? Que era um colégio legal, que você ia ficar lá, que ia ter a tia peruca e etc. Mas não. Eu lembro como se fosse hoje, né? A gente num pátio assim gigante, eles chamando, né? No dia que eu fui, e eles chamando o nome das crianças que iam. E quando chamou meu nome, eu saí correndo e minha mãe veio atrás de mim pra me dar um beijo, né, de tchau. E eu não quis nem dar tchau pra minha mãe. Eu entrei no ônibus e tipo, mãe, minha mãe lá do outro lado assim, chorando, e eu não tava entendendo que ela tava chorando, né? E eu cheguei lá, olhei pra um lado, olhei pro outro e, gente... Naquela época, as crianças de 7, 8 anos, elas não tinham acesso ao celular, não tinham acesso à internet, tá? Elas não eram como as crianças de hoje em dia. A gente não tinha como ligar pros nossos pais, não tinha como ter contato com ninguém da nossa família. E o baque maior pra mim foi isso. Eu era muito apegada à minha família. E quando eu cheguei lá e eu vi que não tinha ninguém da minha família lá, que agora era eu por mim, aí eu abri o berreiro e comecei a chorar. E, gente, eu chorava muito, eu chorava demais. E agora eu vou entrar nas perguntas. Como é a vida dentro de um colégio interno? No colégio interno que eu estudei, era bem regrada, né? Então lá era dividido por casas, por idades, né? Então, meninas mais novinhas era uma casa, as mais adolescentes eram outra casa. Eu fiquei na casa das meninas mais novas, né? Porque eu era bem criança, eu tinha 8 anos. A rotina basicamente era acordar às 6 horas da manhã, tomar café, ir pra paróquia rezar, porque era uma escola católica, ir pra escola, almoçar, tomar banho, aí tinha o reforço além da escola, o lanche da tarde, trabalhar. Como era esse trabalho? Tinha desde carregar caixote a limpar a casa inteira, entendeu? A maioria do tempo que eu fiquei lá, o meu trabalho era, ficar capinando, juntar, como tinha muita fruta que caía no chão, a gente não podia pegar as frutas do chão e comer, não podia. Então a gente tinha que pegar as frutas, juntar do chão e levar pra cozinha em caixotes. Ou, sei lá, tirar o lixo que ficava lá, que as outras meninas tinham capinado. Ou limpar as casas e etc, essas coisas. Eu lembro, gente, que no primeiro ano nasceu até uns calos na minha mão. Ficou tudo calejado aqui, ó, de tanto carregar caixote e capinar. Mas assim, nenhuma exploração, tá? Antes vocês pensem, nossa, coitadinha, era explorada. Não, não era explorada. Eu tava sendo ensinada a entrar no eixo. Aí ia tomar banho, depois do trabalho, descansar um pouquinho, e aí era o único momento que a gente tinha assim mais longo pra ficar mesmo brincando ou fazendo alguma coisa que não fosse dentro da rotina. E aí vinha o jantar, e depois do jantar a gente ia dormir.
8 horas da noite a gente já tava dormindo e 6 horas da manhã já tava de pé de novo. Ah, e lá só tinha meninas. Eu não sei se eu contei esse detalhe. Como você se sentia lá dentro? Via como uma situação de abandono? Eu não via como uma situação de abandono, porque eu sabia que minha mãe, ela tinha me colocado lá por necessidade, porque realmente não tinha o que fazer. E a minha mãe, ela sofreu muito nesse processo. Eu acho que a pessoa que mais sofreu foi ela. Eu me sentia triste, né, gente? Lógico, eu tava longe da minha mãe, longe da minha família, eu era uma criança. Meio que muita coisa eu fui aprendendo lá dentro. Me ensinou a ser a pessoa que eu sou hoje. Me ensinou muito sobre Deus. Eu aprendi muito sobre Deus, sobre os meus princípios, sobre os meus valores lá dentro. Não era sempre que eu tava triste. Claro, início do ano era sempre momentos muito tristes, porque eu voltava das férias, onde eu tava com a minha mãe e com os meus irmãos, e aí tinha que ir pra lá. E então era bem difícil, mas deu tudo certo, né? Isso que importa. Porque teve uma época que minha mãe, ela não tinha recurso financeiro pra buscar a gente lá, né? E aí a gente teve que ficar a cada 15 dias. E lá, você não podia ficar chorando o tempo todo, porque se uma criança chora, várias crianças choram. Então, imagina 2 tias pra dar conta de, sei lá, 20 crianças, 30 crianças chorando. Não dá. E aí elas falavam, para de chorar! Não pode ficar chorando! Colocava no quarto sozinha pra ficar chorando sozinha. E aí teve uma época que minha mãe teve que deixar a gente por 15 dias, né? Lá dentro e pegar a gente só depois dos 15 dias, porque ela não tinha mesmo condições financeiras pra buscar. E era bem complicado, mas a gente sempre entendeu que minha mãe não fazia isso porque ela não gostasse da gente, mas que ela fazia isso pro nosso bem, porque ela não tinha outra escolha, outra opção, né? E enfim, eu sou muito grata à minha mãe, isso mudou a minha vida. Quando você foi pro colégio interno, sente muita saudade do colégio normal? Gente, eu não sentia saudade do colégio normal, eu sentia saudade da minha vida normal. Imagina, você não pensa isso, tipo, ai, que saudade do colégio normal. Não, eu queria a minha vida normal, eu queria estar com a minha mãe, com meus irmãos. Eu sentia saudade da minha vida normal mesmo. Mas eu entendia que era pro meu bem. Me ensinou muitas coisas, né? Foi uma fase da nossa vida. Eu estudei em colégio interno por 3 anos. E eu lembro que quando eu saí de lá porque a gente ia mudar pra São Paulo, né? Minha mãe já tinha conhecido meu padrasto e a gente ia mudar de Fortaleza pra cá. E eu lembro que eu nem acreditava, assim, que eu não ia mais estudar lá, sabe? Basicamente, gente, foi isso. Eu aprendi bastante. Foi uma fase, assim, onde eu pude aprender muito, onde eu aprendi a ser gente de verdade. Porque eu tava muito rueira e nós somos muito gratos à minha mãe por ela ter tomado essa decisão. Ela foi uma mulher muito corajosa, ela foi uma mãe muito corajosa e eu nem sei o que teria sido da minha vida se eu não tivesse estudado em colégio interno. Então, eu não tenho contato com mais ninguém de lá, mas se porventura alguém algum dia ver esse vídeo, tia Rose, tia Kelvin, I love vocês, eu lembro de vocês até hoje. É isso. Tem algumas histórias bem engraçadas que aconteceram lá no colégio interno que se vocês quiserem eu posso contar depois em outro vídeo, porque nem tudo foi só sofrimento, tá, gente? Em alguns momentos sim, mas em outros momentos não. Também foi legal em muitos momentos. E se vocês quiserem eu conto, se vocês quiserem vocês me falem que eu conto, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei se eu falei muito bem, se eu expliquei muito bem. E um beijo, tchau!